Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início a mais uma live aqui pelo Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu sou jornalista da Apvida e hoje a gente vai conversar com o Dr. Carlos. Ele é pneumologista, vamos tirar algumas dúvidas. Tudo bem, Dr. E aí, Carlos? tudo na paz, graças a Deus. Tranquilo? Tudo bem. O senhor aguarda um minutinho enquanto eu fico o tema aqui da nossa live nos comentários? Só um minuto. Vou Tranquilo. só, vou só colocar aqui o tema da nossa live. Pronto, deu certo. Que bom. Doutor Carlos, eu separei algumas perguntinhas aqui para nortear a nossa conversa, tá bom? E eu queria dizer para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, se tiver alguma dúvida e quiser interagir com a gente, vai deixando aqui nos comentários que o que a gente puder responder, responderemos, né, doutor Carlos? Tranquilo, vamos se virando aí, vamos falando, vamos conversando, o negócio é esclarecer o povo. Isso que é mais importante. Legal. Olha, a primeira perguntinha é: durante esse período de pandemia, né, como eu consigo diferenciar aquele congestionamento no nariz é um sintoma da Covid-19 ou é algo alérgico? Então, essa aqui é a nossa maior dificuldade no mundo inteiro, é a diferenciação do Covid e dos outros casos, de gripe comum, essas coisas. Então, as duas doenças se manifestam com sintomas respiratórios. Então, por isso que é tão importante a gente se auto-monitorar, porque assim, às vezes a pessoa tem um quadro de gripe, com nariz entupido, escorrendo, dor de garganta, fraqueza, moleza, dor no corpo. Clinicamente é difícil de diferenciar de um para o outro, mas é sempre o mais importante a pessoa primeiro ficar em casa, tem que ficar observando, só procurar o hospital mesmo se estiver muito grave, com falta de ar, que é um dos sintomas de gravidade. E aí tem que se conhecer, né? Saber se você tem realmente aquelas alergias, né? Para você tentar entender do que é que tá vindo esse congestionamento, né? Isso, doutor? É, porque assim, o mais importante é você ficar atento. Se você já tem uma história de É. rinite, uma pessoa tem rinite, quando entra em contato com poeira, pó, piora tudo. Então, se você está bem, só que você fez uma faxina em casa, por exemplo, e virou um monte de roupa, teve contato com poeira, o nariz ficou entupido, escorrendo, está mais associado à sua rinite. Então, a gente tem que ficar de olho sempre se você tem algum outro problema que pode estar causando isso. Mas, em geral, assim, para as pessoas ficarem atentas ao quadro de Covid, alguma coisa assim, é como se fosse uma gripe, fraqueza, moleza, nariz entupido, Os dor de sintomas garganta, são os aquele mesmos, são bem parecidos, é. Os sintomas são bem parecidos, né, doutor Carlos? isso, os sintomas são bem parecidos, inclusive quando tem paciente que tem gripe, algum sintoma desse tipo, a recomendação realmente é afastar a pessoa por 14 dias, né, para garantir que não vai transmitir para nenhum outro indivíduo ou não. Então, assim, a gente tem que ficar atento para todo mundo, que não estamos no meio dessa pandemia de coronavírus. Então, assim, começou a ficar com fraqueza, moleza, dor no corpo. Se você já se conhece, sabe que você tem uma rinite, alguma coisa assim, o ideal é você ficar em casa, não ficar procurando um atendimento médico por qualquer coisa, porque a gente sabe que esse vírus está em vários lugares. Então, a gente tem que ficar atento tudo direitinho para se cuidar. Não é o momento da gente correr, né, para as emergências, né? Isso, doutor Carlos? É isso que eu foco, que é o mais importante, assim, porque a maioria dos casos, mesmo sendo coronavírus, a maioria dos casos evolui bem. Então, os pacientes conseguem se tratar bem em casa. Casa, né? Então, essa aqui é uma parte importante. Só vai para o hospital se você estiver com muita falta de ar, se você estiver muito cansado. Se você não estiver conseguindo ficar em casa, você pode procurar atendimento médico. Certo. O que é que eu posso fazer, doutor Carlos, para melhorar essa questão do congestionamento no nariz? O que é que você recomenda? Então, o congestionamento nasal aí isso é conhecido há muitos anos, que é importantíssimo a higiene nasal. O ideal é que seja feito com soro fisiológico e cada um tem o seu próprio dispositivo. Existem milhares de marcas e modelos de sprays de soro fisiológico. Então, assim, você pode esguichar no seu nariz, você pode tanto engolir ou colocar para fora, tanto faz, mas o ideal é que você faça essa higiene nasal. Isso aí qualquer um pode fazer sem nenhum Essa problema. orientação da higiene nasal, ela é só para quem tem alergia ou se eu tiver de repente com sintomas da Covid, eu posso fazer essa higienização no nariz com soro, não tem problema? Não tem problema nenhum. Você pode fazer lavar o seu nariz, a higienização sem nenhum problema, porque essa secreção que fica no nariz entope. Então, dentro do nariz tem aqueles cornetos, que é conhecido como a carne esponjosa. Então, conforme nós vamos lavando esse nariz, nós vamos lavando esses cornetos e aí vai ficar melhor
para respirar. Inclusive, é uma indicação, se você tem gripe, resfriado, assim, comum, você pode criar esse hábito de estar sempre lavando o seu nariz, que além do conforto que você dá, você consegue respirar melhor, fica bem melhor mesmo. Tá certo. Então fica a dica, né, aí para quem tá com esse congestionamento nasal, pode ficar lavando o nariz com soro, né? Soro fisiológico, não é isso? Olha, De cada um ter o seu próprio dispositivo, isso aí ajuda bastante. segunda perguntinha é congestionamento e secreção no nariz pode dar falta de ar? Pode chegar a provocar falta de ar, doutor Carlos? Então, o grande problema é o seguinte, o ar, ele passa pelo nosso nariz, que ele é bem, né, estreitozinho, tem os dois orifícios, passa pelas carnes esponjosas, pela garganta, para chegar na traqueia e nos pulmões. Então, o grande problema é que o ar, ele passa pelo nariz, ele é umidificado e aquecido. Então, ele tem uma parte super importante no nosso nariz nisso. Então, se o nariz está entupido, a pessoa já não consegue respirar um ar com muita qualidade, porque respira com a boca aberta e entra o ar, entra mais gelado na via aérea. E toda aquela filtração, tudo aquilo que é feito pelos cornetos, pelo nosso nariz, é perdido. Então, assim, gera uma dificuldade de respirar, porque você tem que respirar com a boca aberta. Então, assim, a pessoa já não consegue se alimentar muito bem, fica com dificuldade de dormir, fica mais irritado. Então, assim, é bem chato ficar com o nariz entupido. Então, realmente pode, esse nariz entupido ele pode ocasionar falta de ar, não é isso? Ele pode ocasionar, mas uma coisa que é importante, se a pessoa tem uma falta de ar, mas ela está sentada, ela está conseguindo andar, fazer as coisas do dia a dia, está gerando mais um incômodo de estar com o nariz entupido, então isso é uma coisa que a pessoa tem que ficar de olho. Agora não, se a pessoa está sentada, está mais ofegante, está tendo uma dificuldade para fazer as coisas do dia a dia, aí é um dos sintomas de alarme que nós temos que ficar atentos. Tá certo. A terceira perguntinha é: um dos sintomas de alerta da Covid-19 para buscar uma unidade de saúde é a falta de ar. Como eu consigo entender que aquela falta de ar é um sintoma da Covid ou está sendo provocada por uma secreção no peito? Como é que eu consigo diferenciar aí essa falta de ar? Se de repente Então, essa um falta de sintoma da Covid ou dessa secreção do peito cheio, né? Isso é muito importante porque a falta de ar que limita a sua capacidade, se você sente um conjunto da obra, um cansaço, uma fraqueza, uma moleza no corpo, você está com dificuldade de andar, está com dificuldade de fazer as coisas do dia a dia, isso fala mais a favor de ser uma doença sistêmica do corpo inteiro, não necessariamente uma doença localizada pelo entupimento nasal. Então, se a pessoa está lá com a falta de ar dela, mas ela está conseguindo andar, trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, vida que segue. Ele está indo bem, pode continuar assim, sem nenhum problema. Mas agora a pessoa está com o nariz entupido, não está conseguindo andar, tem que ficar parado toda hora, mesmo cansado, fica com aquela respiração mais ofegante, junto aquele conjunto todo de uma síndrome gripal que a gente costuma dizer que é a fraqueza, a moleza, a dor no corpo. Então, isso aí fala mais a favor de ser um quadro de Covid. Tá certo. Olha, quais as principais diferenças entre as viroses e o coronavírus, doutor? Quais são assim, os principais sintomas que diferem essas duas doenças? Esse é o maior problema que nós temos, porque não existe muitos sintomas para diferenciar uma da outra. Isso que acaba com a gente, assim, ficar, às vezes, entre a cruz e a espada, como que vai conduzir o caso. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, principalmente são nos critérios de gravidade. É isso que a gente fica mais preocupado. Então, se a pessoa está tendo aquele quadro de gripe, então a história natural de gripe, acredito eu que a maioria das pessoas que estejam aqui conosco já teve gripe. Então, você fica mais cansado, mais xoxo, assim, com vontade de dormir o tempo todo, mas consegue comer, consegue andar, consegue fazer as coisas. Consegue tocar, né, doutor? Consegue tocar a vida. Então, isso daí é uma coisa que leva mais a favor de ser uma gripe, ou até se for um caso de coronavírus, um quadro bem leve, que não precisa procurar o hospital. Então, assim, se você tem essa dificuldade, se você não tem nenhum outro fator de risco, que tem, sabe, que é a segunda parte que é importante a gente tocar, porque tem pacientes que estão no grupo de risco, pode ser doença no coração, doença no pulmão, imunossuprimido, tem aquele paciente que está no grupo de risco, então a gente tem que ficar de olho nisso também. Mas, assim, se a pessoa está tendo esse quadro de falta de ar,
Em tudo com sintoma de gripe, tudo que tem direito, então a gente tem que ficar de olho mais na falta de ar e não nos sintomas em si, para ficar diferenciando, não, eu acho que isso aqui é uma gripe, eu acho que é coronavírus. Então isso é um pouco complicado. Tanto que a recomendação do mundo inteiro, É ficar toda em pessoa que casa, né? tiver com gripe é ficar em casa. Então, assim, todo mundo é isolado, todo mundo fica em casa, a gente chama isso de um isolamento vertical. Então, assim, a pessoa realmente ficar em casa, se cuidando, se alimentando bem, descansando, dormindo, que é assim que vai ficando cada vez melhor. Só deve realmente procurar uma unidade de saúde, né, doutor Carlos? Se você tiver com falta de ar, é isso? Ou febre alta? Então, a procura para a unidade de saúde, a gente fala no quadro clássico, que é o que a pessoa febre, né? Alguns indivíduos, como é que tem imunossuprimido, idoso, algumas pessoas não apresentam uma febre tão exuberante, mas a pessoa que está com aquele sintoma todo de gripe, cansaço e a falta de ar, que é o nosso maior sintoma de gravidade. Então é isso que a gente tem que focar bastante, porque é o momento que a pessoa deve procurar o hospital. Então, se você está conseguindo viver bem em casa, vamos continuar levando, vamos continuar levando a vida de uma maneira melhor. Então, é isso que é a parte que eu digo assim, muito, muito, muito importante dessa nossa conversa. Vamos focar realmente para o hospital para quem está grave, porque ali essa pessoa às vezes pode estar, a maioria das pessoas só tem gripe comum e aí acaba indo para o hospital, às Acaba vezes a pessoa do indo para lado a acaba se unidade, né? E isso, a contaminando. unidade de saúde já pode acabar pegando lá, né? Também. Sim, Vamos deixar aí a é unidade isso que principalmente para quem tem. Vamos para quem deixar está as unidades precisando, de porque saúde para quem precisa, né? Assim, realmente nesse momento, né, doutor Carlos? é que a nossa maior preocupação é controlar, né, essa epidemia. Então, por isso que a gente foca tanto nas pessoas ficarem a maior parte do tempo em casa, das pessoas ficarem nos celulares, não, evitar, né, contato e aglomeração. Então, porque a tendência é ficar a maior parte do tempo possível em casa para diminuir o máximo possível o número de casos. E a gente sabe que o hospital é necessário, mas é ali que se concentram os pacientes com coronavírus. Então, não deixa de ser uma exposição. Então, por isso que tem essa parte toda que a gente conversa, da pessoa ficar a maior parte do tempo possível em casa. Tá certo. Olha, tem uma perguntinha aqui nos comentários. Qual é o tratamento Uhum. para quem fica em casa? Então, o tratamento é comida, Ela acima colocou, de tudo, comida, nada de. uma boa alimentação, né? Bacana. Doutor, existe uma pneumonia causada pelo coronavírus? Existe sim. Uma coisa que é importante da gente falar disso aqui, porque de acordo com o lugar, sendo simplificar para todo mundo entender, de acordo com o lugar que o coronavírus está, ele vai ter alguma manifestação. Quadros leves, com síndrome gripal, que a gente chama, como se fosse uma gripe causada pelo coronavírus. Então, se o coronavírus chegou lá, atacou o pulmão do indivíduo, ele pode causar uma pneumonia, que é uma pneumonia causada até, Ó, que a gente fica doutor, mais preocupado. eu acho que tá mudo. Tem uns comentários. Ó, tá mudo. O pessoal tá dizendo que não Deixa tá eu subir conseguindo me aqui. escutar. Ó. Deixa eu aumentar mais aqui. Espera aí. Será que deu certo? Qualquer coisa a gente encerra. Eu escuto. Ó, pronto, acho que tá dando certo. Voltou, voltou. O pessoal tá dizendo que deu Então, certo. beleza. Tá normal. Pode Então, continuar, doutor beleza. Carlos. Então, voltando. Então, assim, o que a gente fica mais preocupado dessa pneumonia que é causada pelo coronavírus, que a gente não necessariamente precisa fazer esse diagnóstico de pneumonia por coronavírus em todo mundo. Então, a gente só procura isso nos pacientes mais graves. Então, ela pode causar uma pneumonia, que é quando o vírus ataca o pulmão e causa aquela inflamação no pulmão todo. E, então, isso a gente tem que ficar de olho, que são os quadros mais graves. Então, quando você pensar nessa pneumonia pelo coronavírus, é aquele tipo de paciente que a gente vê mais, né? Que fica no hospital a maior parte do tempo, fica internado. É esse perfil de paciente. Tá certo.
Olha, colocaram. Tem um comentário aqui dizendo não deu para ouvir a resposta do Dr. Carlos em relação às recomendações para ficar em casa. Você pode repetir, Dr. Carlos, para a gente? Era se alimentar bem, não é isso? Dormir, não fazer dieta nesse período. Isso. Então, o importante é a pessoa se alimentar bem, né? Ficar em casa a maior parte do tempo, ficar descansando, repousando para ter o seu organismo estar o mais forte possível para combater a gripe que está lá se manifestando. Então, assim, o maior tratamento para todas as gripes que existe é alimentação, um sono da maneira ideal, para assim o organismo consegue se fortalecer e combatendo aquele micro-organismo invasor ali que a gente tem que cuidar dele para ficar bom. Ó, perguntinha aqui, ó. Como faz para o coronavírus não evoluir para uma pneumonia? Ela colocou. Então, a recomendação é atividade física, se você conseguir. Na verdade, assim, o que a gente pode fazer é todas as medidas para prevenir o coronavírus em si, porque cada pessoa vai se manifestar de uma maneira. Então, assim, o principal é tudo que a gente possa fazer para fortalecer a nossa imunidade de uma maneira geral. Então, assim, não é aconselhado você tomar remédio para fortalecer a imunidade, nem fazer tratamento para fortalecer a imunidade, nada disso. Então, para você ter um sistema imunológico competente, basta você ter uma boa noite de sono, que é fundamental. Cada um tem sua quantidade de sono necessária. Então, se você dormir entre 7 e 8 horas, em geral, a maioria da população é o necessário para você ter uma boa imunidade. É você respeitar o limite do seu organismo. É você não querer dormir 1 da manhã, 2 da manhã e querer acordar às 6 para ir trabalhar ou estudar, enfim. Então, é você se respeitar. Então, entender que você precisa de um sono, que o sono tem a função reparadora, uma função imunológica muito importante na nossa vida. Então, a primeira coisa que tem que fazer é respeitar o nosso sono. A segunda é uma alimentação saudável. Então, entender como uma alimentação saudável é uma alimentação variada, com verdura, legume, carne, ou se a pessoa não quiser comer carne, for vegana, vegetariana, buscar a maior quantidade possível de nutrientes da alimentação para ter essa vida mais saudável. E para algumas pessoas, isso é super importante também, a atividade física. Então, se você puder fazer qualquer atividade física aeróbica por 30 minutos, faça, e vale a pena. Então, assim, para você se prevenir é você ter o seu corpo saudável. Se o seu corpo está saudável, vai conseguir combater. Então, essa que é a mensagem principal. Então, nós temos que fazer de tudo para fortalecer o nosso corpo, porque não tem nenhuma outra complicação. Olha, vou aproveitar que você falou aí de atividade física. Tem uma perguntinha aqui nos comentários que envolve atividade física. Ela pergunta: queria saber se atividade física quero saber sobre atividade física e congestionamento nasal. Se eu não tiver febre e moleza, eu preciso parar de treinar? Então, se você está conseguindo fazer as suas atividades, o que a gente preconiza? Se o paciente tem aqueles sintomas todos de síndrome gripal, fraqueza, moleza, dor no corpo, nariz entupido, uma dor de cabeça, dor de garganta, aí você fica em casa. Mas se você já tem uma história de rinite, se você tem uma história de um entupimento nasal, coriza, que está com o nariz escorrendo, isso já é uma coisa crônica e você não está com nenhum dos outros sintomas, você não precisa se isolar totalmente, mas o principal é, toda vez que você for fazer atividade física na academia, algum outro lugar, você está sempre de máscara. Então, eu sei que é desconfortável você fazer atividade física de máscara, mas é fundamental, porque se você estiver com a máscara, você se protege. Então, isso que é o mais importante. Então, é mais dica, né? Não é nenhum protocolo, é mais dica. Se você for fazer atividade física, assim, não for dentro mesmo da sua casa, o ideal é ir de máscara, é isso, doutor? É ir de máscara. Então, assim, qual é o ideal? Se você for fazer agora, né, eu estou em Santa Catarina, né, aqui foi liberado recentemente as academias, então as pessoas estão indo para a academia, a recomendação está todo mundo me perguntando como é que eu faço. Vai de máscara e, se possível, treina de luva, mas não é luva cirúrgica, não precisa ser uma luva de procedimento. É mais assim, para você se policiar para não colocar a mão no olho e nem na boca e nem em lugar nenhum, que você estando de luva ajuda. E o ideal é que, se você não tiver, se você for para uma academia, se você for para um lugar que tenha muita gente, então o ideal é você estar sempre lavando a mão.
também. Então, assim, o mais importante é se prevenir. Então, se você faz algum esporte, alguma atividade que necessite de luva, tem que tomar um cuidado redobrado, porque com a luva você não consegue estar lavando a mão o tempo todo. Então, é isso que me preocupa mais. Então, assim, se você está tendo O alguma ideal é que se atividade... você puder fazer sua atividade física dentro de casa, é melhor ainda, né, doutor Carlos? Para você É muito não melhor. sair, né, nesse momento. Assim, não é recomendado nesse momento você ir para academia. Se puder fazer em casa, faça sua atividade física em casa, né, que é melhor. Sim. Sim, tem vídeos, um monte de coisa hoje em dia pela internet que ajuda. Aqui Então, no assim, Instagram da Apivida, a gente está tendo live todos os dias pela manhã com um profissional da área da educação física. Tem aulas de yoga, aulas de ritmo, de dança. Então, assim, você já tem ali um auxílio, né? Pra você ficar assistindo a live, acompanhando, não tá fazendo sozinha. legal, bacana. Então, assim, isso que é o legal de hoje em dia. Então, a gente está se adaptando tudo para fazer em casa. Então, assim, o ideal realmente é que você fique em casa. Se você puder fazer atividade física em casa, já aproveitando que tem essa aulinha aí do Instagram da Apivida, tá muito melhor, tá? Que você já vai ter o acompanhamento, já se desestressa um pouco mais. Então, assim, eu foco nessa parte de cada um se cuidar, porque a gente, não, infelizmente, não trata de todo mundo, né? Às vezes, eu falo para as pessoas para tentarem se cuidar o máximo possível, porque a gente não sabe quem está à nossa volta. Então, assim, se você está tu não sabe como é que estão as outras pessoas, se eles estão se cuidando, como é que estão os aparelhos, se está sendo tudo limpinho, é bem complicado. Então, o ideal realmente é você sair e ter interação com as pessoas em extrema necessidade. A atividade física é super importante, então qualquer tipo de atividade física é válida. Bacana, doutor. Tem muitas perguntinhas aqui, eu vou até continuar com as. Mas tem uma pergunta que eu acho que é interessante, ó. Ele coloca assim: por favor, me diga se todo hipertenso tem complicações, se tiver a Covid-19. O hipertenso, ele tá no grupo de risco ou não? Então, o paciente que está uma hipertensão que não está controlada, ele entra no grupo de risco. Essa parte é importante. Se ele está com a pressão controlada, então a gente tem que ele já diminui bastante o risco dele. Assim, ninguém, né, nenhum de nós, né, estamos com risco zero totalmente. Mas se o hipertenso está tomando os remedinhos dele, está com a pressão controlada, diminui bastante o risco dele ter alguma complicação. Certo. Tem mais outra perguntinha aqui, ó. Circulava uma mensagem. Não, as crianças acumulam muita secreção no nariz. Quais as recomendações para a criança? É a mesma que você passou no início da live? Lavagem nasal com soro, é isso? Isso, porque assim, criança a gente não controla muito, né? A gente sabe que elas ficam correndo, brincando o tempo todo, né? Então, assim, uma coisa que é super importante das crianças é, se ela tiver com o nariz entupido, escorrendo, é você fazer também a higiene nasal e esse spray apropriado para isso. O ideal é aquele spray que você possa fazer em todas as posições possíveis e imagináveis, porque a criança não vai parar para usar o remédio, então isso é super importante. Então, assim, higiene nasal para criança também é bom. Uma coisa que às vezes os pais ficam preocupados porque colocam o soro no nariz da criança e não vê a secreção saindo. Não precisa, ela vai engolir também sem nenhum problema. Pode engolir sem Então, nenhum isso aí às problema, vezes né? sem nenhum problema. Então, lavagem nasal para criança também é super importante. Não interessa se vai ser a secreção amarelada, esverdeada, clara. Então, o importante é estar sempre lavando o narizinho dela. Bacana, doutor. Me diga uma coisa, olha, a secreção mais escura é um sinal de infecção? Quando os pais devem procurar ajuda médica, no caso da criança, quando ela tem uma secreção mais escura? Então, a secreção nasal amarelada e esverdeada indica uma secreção que está muito tempo guardada ali. Então, uma secreção que fica guardada muito tempo na viela, ela tende a ficar mais amarelada ou esverdeada. Isso é muito difícil de diferenciar da secreção purulenta na criança, porque o adulto ele consegue discernir um cheiro muito forte. Então, às vezes, a secreção está com odor forte, então isso aí já indica uma secreção que estaria há muito tempo e tem pus. Então, a secreção que está amarelada, esverdeada, o ideal é que você vá limpando o tempo todo.
E a criança, né, tem uma característica que ela é verdadeira. Então, se ela está doente, ela está doente. Então, se a criança está com a secreção amarelada, esverdeada, saindo pelo nariz, está com febre, cansada, não está brincando, então já percebe que é uma criança que está mais doente. Não necessariamente por Covid, pode ser sinusite, alguma outra Alguma outra virose condição. também, né? Alguma outra virose, que nas crianças os principais são os outros tipos de vírus, rinovírus e por aí vai. Então a gente tem que ficar de olho mais nessa parte. Então, assim, para a criança, a gente se fica, a gente já os pais já têm essa característica já de ter uma farmacinha em casa. Então, muitos já vão, né, dando remédio e por aí vai. Então, o ideal é, se você tem um filho ou uma criança com a secreção amarelada ou esverdeada, mas não está fazendo febre, se ele está bem, só continua lavando o narizinho com soro. Mas se ela começar a ficar com febre muito alta, ficar muito cansada, se não estiver realmente piorando, assim, você procura atendimento médico. Tá certo, doutor. Olha, essa questão da vacinação também, as pessoas devem se vacinar nesse Sim, momento, podem sair de casa para se vacinar, devem. é super importante essa vacinação, porque se as pessoas tiverem sintomas de gripe, fica naquela dúvida. Então, quanto mais nós vacinarmos a população para gripe, que é a vacina de influenza, é super importante, porque vai diminuir a quantidade de gripe na população, e com isso vai diminuir a quantidade de diagnóstico, né, diferencial com Tomando todas aquelas precauções que a gente já falou aqui, né, doutor? Pronto. Tá certo. E é isso, né? Então, vamos pedir pro pessoal, é momento de ficar em casa, né? Isso, doutor Carlos. Momento de ficar em casa, se precisar sair de casa, só o necessário e seguindo todas aquelas recomendações, né? Eu tô dizendo, o importante agora é o pessoal ficar em casa, né? Isso. Tá saindo? Tá escutando? escutando de novo. Chegou com um pouquinho de atraso, mas chegou aqui. É o pessoal ficar em casa, acima de tudo, e tem uma tomar o máximo de cuidado possível com a própria saúde. Então, ficar em casa, vai sair na rua, sai de máscara, pode ser máscara de pano que alguém fez, que o vizinho fez, sem É. problema nenhum. Cada um tem que ter a sua máscara. Então, se você for sair de casa, é importante levar uma máscara reserva e um saquinho plástico, tá? Porque quando você usa aquela máscara, ela dura 2 horinhas só. Então, tirou, deixa no saquinho plástico. Depois que você chegar em casa, coloca ela, pode colocar em uma solução, água sanitária, 2 litros de água para uma colherzinha de colher de sopa de água sanitária ou água quente. Coloca na água quente também, que mata tudo. Depois é só lavar. Se tiver uma máscara bonitinha de flor, Ui, travou. é importante. Voltou. Tá travando pra mim aqui. Doutor? Tá travando aqui. Tá travando. Tá travando ainda. Tô ouvindo, mas tá travando. Tá travando muito. Oi, tá travando muito.
Oi, tá me escutando? Oi, Voltou tá me agora? escutando, doutor Depois Carlos? dessa pequena discussão? Tá me escutando? Agora eu tô. Você tinha sumido, mas já voltou já. Pronto? É porque tá travando muito. Hum, mas agora tá me ouvindo melhor ou não? Eu lhe escuto, mas só que tá travando muito. Hum, para mim tá parecendo tudo bem. Deixa eu ir para outro lugar ali. Só o Wi-Fi ficar melhor. Acho que tá Só um melhorando. minuto. Vamos trocar aqui. Acho que deu Tá certo melhorando, agora. né? Tá. Agora vim para a recepção. Pronto. Agora eu tô pertinho do roteador. Ó, pronto. Ah, voltou. É porque tava travando muito, a gente não tava conseguindo Uhum. se comunicar. Mas tô escutando agora perfeitamente bem. Tá tudo certo. Então tá bom. Voltamos aqui. Pronto. Doutor Carlos, eu queria agradecer pelas suas dicas, viu? Pela Tranquilo. participação aqui na live. Foi ótimo. Já vi o pessoal pedindo aqui, repete essa live, por favor. Vi gente dizendo pra repetir a live, então acho que o pessoal gostou das dicas também. Podemos marcar Já pediu pra outro mim dia, repetir sim. de novo. Tranquilo. Tranquilo. Se precisar, Obrigada, tá só certo? chamar. Tô por aqui. Tá certo. Tá certo. Pro pessoal que tá acompanhando a gente, eu queria dizer que a live fica disponível 24 horas, certo? Aqui no nosso Instagram do App Vida. Então, se você não começou, se você não assistiu do início, pode voltar e assistir novamente, tá certo? Todas as nossas lives a gente tá colocando no YouTube depois pro pessoal acompanhar. E eu já vi que o pessoal gostou muito, então vamos sim voltar outras vezes para tirar essas dúvidas e trazer mais dicas, não é isso? Tranquilo. Pra mim tá tudo bem. Só a gente combina o horário certinho, eu fecho tudo aqui de novo e a gente bate nosso papo. Olha, vários comentários, gostei muito. Venha mais vezes, doutor. Legal. Fico feliz. Muito obrigada, viu, pela Tá bom. participação, pelas dicas e até uma próxima, tá certo, doutor Tá bom. Carlos? Um Até a abraço. próxima então. Tchau, Valeu. tchau, viu? Tchau, tchau.